A residência onde se desenrola a narrativa de Heretic apresenta-se como um símbolo da psique fragmentada, um espaço que representa o inconsciente estruturado em camadas arquetípicas. Ao adentrarem esse local, as missionárias não apenas cruzam uma porta física, mas penetram em uma realidade psíquica densa, onde as fronteiras entre sujeito e arquétipo se diluem. A casa é o labirinto interior, o reflexo do inconsciente coletivo em sua forma mais sombria e ritualizada. Os espaços iluminados da casa, como a sala de debates teológicos, representam a esfera da persona, o domínio da razão, da moralidade controlada e da máscara social. Ali, Mr. Reed assume sua faceta de homem culto e articulado, enredando suas vítimas sob a ilusão de diálogo. Trata-se de uma encenação consciente da luz, uma tentativa de disfarçar a presença latente da sombra que habita os corredores escurecidos, o porão e os labirintos internos da casa. A divisão luminosa do espaço revela a cisão entre os conteúdos aceitáveis e os aspectos reprimidos do self. O porão, onde ocorrem os episódios de maior violência simbólica, configura-se como o domínio da sombra coletiva. Nele habita o reprimido da cultura, o que não pode ser integrado nas formas religiosas convencionais, o sadismo, a perversão, o prazer na dor. Jung via a sombra não apenas como a parte inferior do indivíduo, mas como uma dimensão essencial da totalidade psíquica. Nesse porão, a verdade emerge. O arquétipo da grande mãe corrompida manifesta-se na forma da prisão, onde o feminino é reduzido a objeto de punição e purgação. Cada porta da casa atua como um símbolo de escolha arquetípica. O confronto entre crença e descrença não é meramente teológico, mas psicológico. As portas representam os limiares da transformação psíquica. Atravessá-las implica se defrontar com uma realidade que transcende o ego. A missão evangelizadora das protagonistas é invertida. São elas que são convertidas, não por ideologia, mas pela travessia dos espaços liminares da psique. As portas são, portanto, portais rituais, marcadores de transição entre estados de consciência. A casa também carrega o arquétipo do labirinto, recorrente nas mitologias iniciáticas. Tal como Teseu enfrentando o Minotauro, as personagens são conduzidas por caminhos tortuosos, sem saída aparente até se depararem com a sombra no centro. A jornada labiríntica não é externa, mas interna. Trata-se da descida ao inconsciente, do mergulho naquilo que foi rejeitado, esquecido ou condenado pelo superego moralista. O labirinto é o palco da prova, da purificação, da integração. A descida de Sister Paxton ao porão simboliza a noite escura da alma, conceito místico que Jung interpreta como etapa essencial do processo de individuação. Nesse mergulho ao caos interno, ela não apenas encontra o sofrimento, mas também sua própria sombra, sua agressividade, seu impulso de sobrevivência, sua recusa à passividade. A casa, nesse ponto, torna-se o útero simbólico da morte e do renascimento psíquico, onde a persona religiosa precisa ser despedaçada para que o self possa emergir. Reed, como figura simbólica, é também parte do espaço. Ele é a casa. Ele encarna a totalidade distorcida da estrutura, o guardião da sombra, o demiurgo invertido que impede a individuação alheia. Sua autoridade sobre os cômodos, sua manipulação dos ambientes, revela sua função como agente arquetípico, uma manifestação do trickster, que confunde, engana e aprisiona. O fato de não haver fuga visível da casa reforça a ideia de que o conflito é interno e só pode ser resolvido por meio de enfrentamento arquetípico.
Ao final, quando Paxton emerge do porão e contempla a figura da borboleta, o ambiente deixa de ser hostil e se transforma em símbolo de transição. A borboleta é o arquétipo da metamorfose, representando o estágio posterior ao confronto com a sombra. A casa, que antes era prisão, torna-se cenário do renascimento. O espaço, portanto, não é fixo. Ele se transmuta conforme o estado psíquico da personagem. Assim, Heretic apresenta a arquitetura como projeção viva da alma, um teatro simbólico onde a batalha entre persona, sombra e self se desenrola com brutal intensidade. O espaço central de Heretic configura-se como um complexo de condicionamento operante meticulosamente estruturado. A casa onde se passa a maior parte da narrativa funciona como um ambiente programado para moldar comportamentos por meio de estímulos discriminativos, punições e reforços cuidadosamente orquestrados. Cada cômodo da residência representa uma zona de contingência diferente, em que os sujeitos, especialmente as missionárias, são submetidos a provas que não se revelam metafísicas, mas contingenciais. O lugar não apenas abriga o terror, mas é o próprio instrumento do controle. Os elementos arquitetônicos atuam como estímulos discriminativos com funções específicas. As portas nomeadas com palavras como crença ou descrença não são meras metáforas visuais, mas dispositivos de controle que operam como SDs, capazes de evocar respostas específicas sob determinadas histórias de reforço. O sujeito é levado a escolher caminhos não por livre arbítrio, mas por manipulações antecedentes cuidadosamente programadas. A aparente liberdade de escolha esconde uma engenharia comportamental precisa, a ilusão da agência. O som das fechaduras, o ranger dos portões e a presença constante de estímulos sonoros aversivos configuram um ambiente onde punições positivas, como choques elétricos, e reforços negativos, como o alívio momentâneo da dor, se intercalam. Essa oscilação produz uma atmosfera de imprevisibilidade, onde o sujeito se torna cada vez mais sensível ao controle externo. A ausência de um padrão previsível é a chave para a desestabilização comportamental, uma técnica de desorganização planejada para enfraquecer a resistência. O comportamento das personagens ao longo do enredo é moldado por esquemas de reforço intermitente. Mr. Reed aplica estímulos reforçadores, promessas de salvação, comida, afeto ilusório, de maneira esporádica, o que, segundo Skinner, tende a produzir respostas de maior resistência à extinção. As vítimas, submetidas a essa alternância entre punição e reforço, desenvolvem comportamentos persistentes mesmo em situações de sofrimento extremo, caracterizando o fenômeno conhecido como desamparo aprendido, em linha com os experimentos de Seligman. A disposição do espaço físico também reflete contingências específicas de fuga e esquiva. Corredores escuros e a constante ameaça de dor produzem uma pressão contínua para respostas de esquiva. Ainda que essas respostas não resultem em reforço, o organismo tende a mantê-las por expectativa aprendida. A permanência em movimento, o evitamento de certos cômodos e a hesitação diante de escolhas demonstram respostas condicionadas que se tornaram funcionais para a sobrevivência imediata, mesmo que não eficazes a longo prazo. Os reforços utilizados por Reed não se limitam a elementos físicos, ele utiliza também reforço verbal e ideológico. Suas falas são construídas como pressões retóricas, que funcionam como estímulos verbais aversivos quando confrontam as crenças das personagens. A tentativa de corrigir os pensamentos religiosos das jovens por meio de tortura psicológica revela um uso deliberado da modelagem de crenças por sucessivas aproximações coercitivas. O porão da casa, onde ocorrem as sessões mais intensas de manipulação, configura-se como uma câmara de extinção. Nesse espaço, respostas previamente reforçadas, como a pregação da fé ou a obediência cega, deixam de produzir efeitos protetivos. Em seu lugar, o ambiente reforça respostas inesperadas. O silêncio,
a dúvida e até a agressão passam a ser contingências mais eficazes para evitar punições. A topografia do espaço reforça o comportamento desviante como forma de adaptação ao sistema coercitivo. Por fim, a casa, como um todo, age como um laboratório de controle comportamental radical. Ela não representa apenas um espaço de aprisionamento físico, mas de moldagem intensiva do comportamento por meio de variáveis ambientais manipuladas. O controle das luzes, das palavras, dos estímulos sonoros e das contingências sociais e religiosas revelam uma arquitetura da submissão. Reed não é apenas um carrasco, mas um engenheiro do comportamento. A casa é, portanto, o organismo estendido, o aparato de contingência em forma arquitetônica. Mr. Reed é o agente controlador central da contingência total, que estrutura a narrativa. Seu comportamento revela um histórico anterior de reforço que favoreceu a manipulação e o controle como respostas eficazes para a redução de angústias internas. A linguagem formal e o uso de raciocínios teológicos complexos não são fins em si, mas operantes modelados para produzir efeitos, submissão, hesitação e dúvida nas interlocutoras. Cada frase, cada citação religiosa atua como estímulo verbal aversivo, mantendo as vítimas em estado de instabilidade e dependência. Suas práticas de tortura e persuasão alternam-se entre punições positivas intensas e reforços negativos intermitentes. O choque físico, a privação sensorial e a coerção são respostas reforçadas por consequências como a intensificação do controle e a evitação da perda de autoridade. Reed reforça seus próprios comportamentos coercitivos sempre que consegue inibir a resistência das vítimas. Ele é, portanto, moldado pelo ambiente que ele mesmo manipula. Trata-se de um sistema recursivo de autoafirmação por contingência. A obediência parcial das missionárias funciona para Reed como reforçador positivo secundário. Ele associa sinais mínimos de submissão com ganhos em sua organização interna de controle, o que o leva a manter esquemas cada vez mais sofisticados de manipulação. Quando as vítimas protestam ou resistem, há um aumento temporário das punições, seguido por curtos períodos de reforço, diálogos calmos, suspensão da dor. Essa alternância reforça não apenas as respostas das vítimas, mas também o próprio repertório operante do controlador. Sister Paxton é inicialmente caracterizada por comportamentos verbais moldados por sua história de reforço no contexto religioso, linguagem moralizante, raciocínio binário e respostas de fuga frente a ameaças de confronto ideológico. No início, suas falas operam como esquivas verbais, tentativas de manter a coerência sem entrar em conflito direto com Reed. Sua fé serve como comportamento verbal reforçado por anos de contingências comunitárias positivas, mas que aqui se mostra disfuncional no novo ambiente coercitivo. Conforme o conflito avança, Paxton caça por uma reconfiguração de repertório. A exposição prolongada a estímulos aversivos sem possibilidade de fuga efetiva leva à extinção de respostas doutrinárias e religiosas. Quando seus comportamentos anteriores deixam de ser reforçados, por exemplo, rezar ou defender a fé, novas respostas emergem por tentativa e erro, silêncio estratégico, observação, resistência física. O comportamento operante agressivo surge como resposta funcional reforçada negativamente pela interrupção da dor. A violência se torna escape. A transição comportamental de Paxton é resultado de uma sucessão de contingências extremas. Ao integrar respostas que antes seriam punidas em seu sistema moral, mentir, ferir, matar, ela demonstra a maleabilidade do comportamento humano frente à mudança drástica de reforçadores. O reforço deixa de ser espiritual ao social, passando a ser físico e imediato. Sobreviver torna-se a única consequência relevante e o sistema de valores anterior entra em extinção operacional. Sister Barnes, por outro lado, revela um repertório limitado e rígido. Suas respostas são previsíveis e mantidas por reforçadores condicionados de autocontrole religioso.
Ela oferece pouca variação comportamental frente às contingências impostas, o que a torna mais suscetível à punição intensa e à paralisia comportamental. Sua função no sistema é de contraste. Ao manter-se fixada no repertório inicial, mostra como a ausência de flexibilidade comportamental em ambientes coercitivos pode levar ao colapso operante ou ao silêncio funcional. A dinâmica entre os personagens revela um sistema de modelagem coercitiva. Reed modela, as missionárias respondem e o ambiente fornece os reforçadores que mantêm ou extinguem comportamentos. Trata-se de uma estrutura onde os papéis são continuamente reforçados. O controlador se mantém como tal por meio de consequências positivas, submissão, obediência, dominação, enquanto as vítimas só conseguem alterar sua posição por meio de novos operantes que surgem do colapso dos antigos. A sobrevivência torna-se o único critério de funcionalidade, desnudando o comportamento até sua base contingencial mais crua. Mr. Reed representa, na linguagem junguiana, uma encarnação consciente da sombra. Ao contrário da maioria dos indivíduos que reprimem seus impulsos sombrios, ele os aceita, cultiva e organiza como um sistema de poder. Sua persona, o homem culto, refinado, conhecedor das Escrituras, é apenas uma fachada que mascara a total identificação com os conteúdos sombrios do inconsciente. Ele não apenas nega o processo de individuação, como o inverte, torna-se o obstáculo para o processo de integração dos outros, encarnando o papel do guardião do limiar, aquele que impede a travessia simbólica das almas. O arquétipo do trickster, em sua forma mais perversa, manifesta-se na figura de Reed. Ele seduz com palavras, confunde com lógica distorcida e gera caos por prazer. Seu sadismo não é apenas físico, mas simbólico. Ele destrói certezas internas, dilacera a fé das missionárias, desconstrói suas identidades. Nesse sentido, Reed não é apenas uma sombra individual, mas expressão da sombra cultural, aquela parte coletiva do inconsciente que abriga a violência travestida de retidão, a perversidade sob o disfarce da salvação. Sister Paxton, por sua vez, inicia a narrativa sob o domínio de uma persona religiosa rígida. Seu ego está identificado com o papel da missionária, obediente, pura, idealista. Esta configuração, embora socialmente valorizada, revela uma desconexão com sua totalidade psíquica. Paxton reprime a agressividade, a dúvida e o instinto de autodefesa, aspectos sombrios fundamentais que Jung considerava essenciais para o processo de individuação. Sua trajetória será, portanto, uma jornada iniciática, do falso eu ao self emergente. O confronto com Reed é o catalisador da descida de Paxton à sombra. Cada humilhação, cada questionamento existencial, cada trauma infligido força a ruptura da persona e a emergência de conteúdos inconscientes reprimidos. Quando ela finalmente abandona os dogmas e toma uma atitude violenta para salvar a si mesma e Sister Barnes, Paxton não se corrompe, ela se integra. A agressividade torna-se uma ferramenta de sobrevivência e transformação, sinalizando que o self começa a reorganizar os fragmentos dispersos da psique. A borboleta que surge ao final não é um detalhe estético, mas um símbolo arquetípico de metamorfose. Ela representa o renascimento, após a dissolução da forma anterior, o surgimento de uma nova identidade, agora integrada. Paxton não retorna ao mundo como a mesma pessoa. A crença cega deu lugar à sabedoria dolorosa, à rigidez, à flexibilidade, à submissão à consciência ampliada. Trata-se do símbolo clássico da conclusão de um rito de passagem, morte simbólica seguida de uma nova forma de ser. Sister Barnes representa o arquétipo da ânima ferida, a dimensão emocional, sensível e vulnerável que, quando negligenciada ou mal protegida, torna-se alvo da crueldade da psique desequilibrada.
Sua impotência diante das provas não indica fraqueza moral, mas a necessidade de espelhar em Paxton a coragem que ela mesma não pode acessar. Barnes é o elemento catalisador de despertar de Paxton. Sua dor e passividade ativam um impulso guerreiro latente na companheira. Nesse sentido, a ânima ferida provoca o nascimento da guerreira. A jornada de Paxton reflete o ciclo simbólico completo descrito por Jung: confronto com a sombra, colapso da persona, emergência do self. Esse processo, no entanto, só é possível graças à destruição do falso eu, sustentado por ideologias externas e estruturas morais herdadas. A violência, aqui, é símbolo de ruptura, não de degeneração. Ela marca a passagem de uma identidade condicionada para uma consciência mais autêntica, moldada não por doutrina, mas por vivência direta do inconsciente.